Muito boa tarde, amados amigos, amigas, irmãos e irmãs e crianças também. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, seja sobre todos vocês e sobre mim também. Para essa ocasião, eu quero expressar-lhes o meu apreço e agradecimento pelo respaldo que tem estado dando e continua dando ao projeto da Grande Carpa Catedral em Porto Rico e também pelo respaldo que estão dando ao projeto maior de todos os projetos ordenado por Cristo quando disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse projeto de ir levando o Evangelho de Cristo é o maior que foi dado para realizar pelos crentes em Cristo. E por isso a obra missionária e evangelística se realiza até que entre ao corpo místico de Cristo, até o último eleito de Deus. Que Deus lhes abençoe pelo respaldo que estão dando a esse grande projeto. Vocês com vossos ministros, cada congregação com seu ministro e também junto ao missionário Miguel Bermudes Marim. Portanto, que Deus lhes abençoe por tudo que estão fazendo na obra do Senhor e lhes use cada dia mais em seu programa nesse tempo final. Para essa ocasião, lemos uma passagem da Escritura que se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículo 25 em diante, e diz da seguinte maneira: então haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das pessoas confusas por causa do bramido do mar e das ondas, desfalecendo os homens pelo temor e a expectativa das coisas que sobrevirão à terra, porque as potências dos céus serão abaladas, e então verão o Filho do Homem que virá em uma nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas comecem a acontecer, erguei e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está perto. Também lhes disse, lhe propôs uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores, quando já brotam, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está perto. Assim também vós, quando vejais que acontecem estas coisas, sabeis que está perto o reino de Deus. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema é o sol, a lua e as estrelas, marcando o tempo e dando-nos os sinais do fim. Podem se sentar, por gentileza. Através da Escritura que tivemos nesses momentos, podemos ver que Cristo disse que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra também. Na terra, angústia das pessoas confusas por causa do temor e da expectativa das coisas que, por causa do bramido do mar e das ondas. Ou seja, por causa de todos esses problemas, dos maremotos, dos tsunamis, as ondas gigantes que varrem as costas quando acontecem. Quando o país tem a experiência de experimentar ter um tsunami que chegou até suas costas e entrado bem adentro, compreender o que é um tsunami, compreender o perigo que há aí para as costas do seu país. E este é um tempo de terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, o derretimento dos polos
gelos polares e assim por diante. Um tempo de grande expectativa pelas coisas que sobrevirão sobre a terra, desfalecendo os homens, ou seja, com problemas tanto de nervo como do coração e todas estas coisas, e perdendo a vontade de viver pelas coisas que hão de vir. Tem uma escritura que diz que as pessoas procurarão a morte e não acharão. Vocês lembram de uma vez que o profeta Elias desejou morrer? Assim estará a humanidade. E essa é a condição onde se encontra todos os seres humanos. Os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas, estivemos vendo. Agora está o céu literal e também no céu espiritual. E estão as estrelas literais, que são sóis. Estão também os planetas e também estão a Lua espiritual e a Lua literal. A Lua literal é tipo e figura do povo hebreu e também da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Sol representa Deus e também a Cristo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E Cristo também é representado em um planeta, o planeta Vênus, que é a nossa estrela da manhã, que vemos durante a manhã, quando as demais estrelas desapareceram, ainda se vê o planeta Vênus na madrugada. Vem na manhã, já sai o sol, ainda se vê, e sobretudo, quando amanhece ainda não se viu o sol, ainda se vê esse planeta Vênus, que é a estrela da manhã. E é Cristo mesmo que disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora vejam como Cristo disse que ele é a resplandecente estrela da manhã, mas não é a estrela literal, não é Vênus, é que Vênus representa, tipifica a Cristo. E agora encontramos que ele também disse que ao que vencer ele daria a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 12, versículo 28. E agora isso é porque isso é astronomia espiritual, que é mais importante que a astronomia física. E agora, vamos ver em um lugar aqui na Bíblia, Gênesis, nos fala no capítulo 15, de seres humanos tipificados, representados nas estrelas. Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante diz: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremaneira grande. E respondeu Abraão: Senhor Jeová, o que me darás, sendo assim, que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é esse Damasceno, Eliezer? Disse também Abraão: veja, que não me destes prole, e eis que será o meu herdeiro um escravo nascido em minha casa. Depois veio a ele palavra do Senhor, dizendo:
não te herdará esse, senão o filho teu será o que te herdará. E o levou para fora e disse: olha agora os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E lhe disse: assim será a tua descendência. E creu no Senhor, e isso foi-lhe contado por justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar a herança a essa terra. E agora, vejam como Deus disse a Abraão, em uma noite estrelada, o tira ao campo e fala: agora olha as estrelas e conte-as, se tu puderes. Não pode contar, são milhões as estrelas que têm uma galáxia. Quanto mais todas essas galáxias que vemos, que podemos ver, porque tem muitas que não podem ser vistas. Assim será a tua descendência. Aí vemos como nas estrelas estão representados os filhos ou descendentes de Abraão. E é por isso que a Escritura, no capítulo 24, versículo 17 de Números, diz que de Jacó sairá uma estrela. Esse é o Messias, porque o Messias é essa estrela, tipificado na estrela da manhã, tipificado também no sol, e assim por diante. Do povo de Deus, o povo de Deus está representado nas estrelas do céu. Por isso, no mundo espiritual e céu espiritual, somos estrelas de Deus, que temos que manter a nossa órbita no programa divino, manter-nos no programa divino, isso é, nos manter na órbita que corresponde a nós girarmos. Tudo girando em torno de Cristo. E agora, os sinais no Sol, na Lua e nas estrelas literais são importantes. Sempre que algo grande vai acontecer no céu e na terra, é primeiro mostrado no céu. Ou seja, que sempre que algo grande vai acontecer no céu espiritual, é primeiro mostrado no céu literal. E quando acontece no céu espiritual, no meio do povo de Deus, esse é um sinal espiritual para o mundo espiritual. Sinal que não podem entender os que não estão espiritualmente despertos para verem essas coisas que são mostradas no céu, sendo realizadas, materializadas no mundo espiritual. E agora, temos o caso do nascimento de Jesus, para o qual no céu foi visto uma estrela. Os magos viram essa estrela, os sábios, lá no leste, pela terra da Babilônia, de Ur dos Caldeus, por ali, viram esse sinal no céu. Eles eram estudiosos das estrelas e sabiam que sempre que Deus vai fazer algo na terra, mostra nas estrelas, mostra no céu. E, consequentemente, eles sabiam que aquele sinal no céu era nada menos que a estrela, o sinal do Messias, o sinal de que o Messias tinha nascido. Eles foram muito sábios ao ver essa estrela, esse sinal no céu. Eles olhando desde onde estavam, olhando para Jerusalém, ou seja, olhando do leste ao oeste, porque eles estavam
na terra da Babilônia, de Ur dos caldeus e todo esse território ali. E Jerusalém estava do outro lado, ele estava no leste, e Jerusalém está a oeste de onde eles estavam. Portanto, eles viram no leste a estrela, e por isso, por conta estavam olhando do leste a oeste, viram, disseram, porque a sua estrela vimos onde? No Oriente. E viemos adorar-lhe. Vamos verificar aqui em São Mateus, capítulo 3, por aí, vamos ver se encontramos. Capítulo 2 de São Mateus diz: quando nasceu Jesus em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, vieram do Oriente a Jerusalém uns magos, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar-lhe. Ou seja, eles já estavam lá no Oriente. O lugar onde eles estavam ali por Babilônia está ao oriente de Israel. Olhando do oriente, do leste, ao oeste, a terra de Israel, viram a estrela. A primeira vinda de Cristo foi olhando para os magos, olhando do leste, onde se encontravam, ao oriente. Mas quando viemos examinar bem as Escrituras, a terra de Israel também corresponde ao leste, o Oriente, o Oriente Médio. Agora, para a segunda vinda de Cristo, também vai ser olhando do leste ao oeste, olhando ao oeste, que corresponde ao continente americano, onde está esperando a vinda do Senhor para a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos. Simples assim. Agora, para ver se aquele sinal no céu se colocaram alinhados os planetas Júpiter e Vênus. E isso é um alinhamento planetário. Esse alinhamento acontece a cada certa quantidade de tempo. É um sinal no céu de uma promessa sendo cumprida na terra, uma promessa divina, a vinda do Messias. Esse sinal novamente se repetiu no século passado. E agora estamos vivendo um tempo muito, mas muito importante, porque quando acontece algo no céu, tem que procurar na terra o cumprimento de uma promessa divina, de algo que Deus disse que estaria realizando na terra. Para isso é que são os sinais dos céus, na lua, no sol e nas estrelas. E depois na terra também tem sinais: terremotos, maremotos, tsunamis, vulcões, os gelos polares derretendo por causa do aquecimento global. Todas estas coisas são sinais para os crentes no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo qual Cristo disse que quando vejamos acontecer todas estas coisas, levantemos nossas cabeças onde? Ao céu. Levantemos nossas cabeças porque a nossa redenção, ou seja, a nossa transformação, redenção do corpo, está perto. Já vimos no céu todos esses sinais e ainda continuaremos vendo mais coisas acontecerem no céu.
E, consequentemente, continuaremos com nossa mente e nosso coração levantado a Deus, ao céu, as coisas celestiais, as coisas de Deus, esperando a nossa redenção, a redenção do corpo, que é a nossa transformação. Com o alinhamento planetário, encontramos o seguinte: se você coloca vamos dizer de uma certa uma lâmpada de 100 watts de noite, e vocês estão ali sentados e tudo está escuro, e eu coloco ali um refletor aceso de 100 watts ou 100 watts aqui, se vê muito claro. E se depois eu coloco na parte de trás de 500 watts, então se vê mais claro e se vê como se fosse só um. E depois eu coloco de 1000 na parte de trás, então se vê maior e se vê como um sol gigante. Assim é quando acontece um alinhamento planetário. Em certo momento estão todos alinhados e se vê maior o planeta que está primeiro com relação à Terra. Mas é que os outros também estão iluminando e então se vê uma luz maior. Agora, quando as estrelas, lembre que Cristo em Apocalipse capítulo 12, capítulo 3, como também no capítulo 1, aparece no meio dos 7 candeeiros de ouro, e depois também aparece no livro do Apocalipse com 7 estrelas em sua mão. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 eras da igreja, ou 7 mensageiros. E agora, vejam como estrelas também representam o mensageiro de Deus, e Cristo, pois, o luzeiro resplandecente da manhã, uma estrela que ilumina mais, que tem mais luz que as demais estrelas com relação à Terra. Todos os membros do corpo místico de Cristo são estrelas no céu espiritual de Deus. São sementes de Abraão, descendentes de Abraão. Porque todos os crentes em Cristo, todos os que são da fé em Cristo, são filhos de Abraão. Disse São Paulo em Gálatas, capítulo 3. E agora, quando esteja alinhado os ministérios das 2 oliveiras com o ministério de Cristo, isso vai trazer uma luz muito grande para o povo de Deus. O ministério de Elias, e aí também o ministério de Moisés, uma luz maior, e o ministério de Jesus, uma luz maior. E aí vai se ver o maior sinal no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses 3 ministérios, 3 estrelas, 3 planetas alinhados do mundo espiritual. E esse será o maior sinal no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, iluminando nosso entendimento com a luz de Deus, abrindo-nos o entendimento para compreender o tempo em que nos correspondeu viver. E este será o maior sinal no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrem que o maior sinal da parte de Deus sempre foi um profeta. Um profeta aparecendo no Egito com uma vara,
Moisés foi o sinal da libertação para o povo hebreu, porque nele e com ele estava Deus, estava a coluna de fogo, o anjo do pacto, para realizar o cumprimento da promessa da libertação do povo hebreu. Quando Cristo apareceu na terra, a resplandecente estrela da manhã, esse era o maior sinal para a libertação de todos os filhos e filhas de Deus do reino das trevas. Como o povo hebreu foi liberto da escravidão ali no Egito, do reino de Faraó, o qual foi tipo e figura do reino do maligno. E para o último dia, a libertação será física, com a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação nossa, os que vivemos, e assim seremos libertos do reino terreno, do reino dos gentios, que estão na etapa dos pés de ferro e de barro cozido, e seremos passados ao reino de Deus no literal. E os problemas dessa terra já não nos afetará, porque o corpo físico nos afeta, mas no corpo glorificado não nos afetará. E breve essa promessa será cumprida, por isso Cristo disse que quando vejamos essas coisas acontecerem, levantemos nossas cabeças, porque a nossa redenção está perto. Ou seja, a redenção do corpo, a glorificação, a nossa transformação para os que vivemos e para os mortos em Cristo, a ressurreição em corpos eternos. E tudo isso vai acontecer onde? Na era de pedra angular, no meio do corpo místico de Cristo, o nosso Salvador. O sol, a lua e as estrelas marcando o tempo e dando-nos os sinais do fim. Outro sinal muito importante que Cristo deu em São Mateus capítulo 24, versículo 14 é: e será pregado esse evangelho do reino para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A pregação do Evangelho da Graça vai girar em torno da primeira vinda de Cristo para a dispensação da graça, e a pregação do Evangelho do Reino gira em torno da segunda vinda de Cristo para a dispensação do Reino. Em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 ao 7, diz que haverá um anjo, e anjo significa um mensageiro. Vi voar por meio do céu um outro anjo que tinha o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. E agora, esse mensageiro que vem com o evangelho eterno, o evangelho do reino para pregar aos moradores da terra, pelo qual tem que estar na terra. E lembrem que anjo significa mensageiro. Com o evangelho eterno, o evangelho do reino que gira em torno da segunda vinda de Cristo e a sua obra de reclamação, portanto, sob o ministério deste mensageiro, que estará pregando o evangelho do reino e anunciando à humanidade que a hora do juízo divino chegou, porque contém a revelação divina do que acontecerá na terra nesse tempo final. E o que Cristo não leu lá no capítulo 4 de São Lucas, quando tomou para ler o livro do profeta Isaías, no capítulo 6, 21, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu, e com isso começou a enumerar as coisas pelo qual tinha sido ungido. E, já finalizando, disse: para pregar o ano aceitável do Senhor, o ano da boa vontade do Senhor.
E fechando o livro, deu ao ministro, e se continuasse lendo, ele diria a continuação, e o dia de vingança do nosso Deus. Mas o dia de vingança de Deus seria pregado nesse tempo final e não naquele tempo da primeira vinda do Senhor. E aqui vemos o anjo com o evangelho eterno para pregar aos moradores da terra, e esse mensageiro anuncia que a hora do juízo divino chegou, porque a hora do seu juízo chegou. Ou seja, esse mensageiro que virá pregando o dia de vingança do nosso Deus em sua mensagem, o Evangelho do Reino. Mas também estará falando e pregando sobre a ressurreição, sobre a transformação dos vivos, sobre o rapto ou arrebatamento da igreja, porque a ele corresponderá essa parte. Em palavras mais claras, Deus estará tocando o som da grande voz de trombeta, a trombeta final, a mensagem final de Deus, que é o Evangelho do Reino. É a última mensagem e é para a última dispensação, a dispensação do Reino. Por isso, é a trombeta final, a mensagem final de Deus. Uma trombeta é a mensagem de Deus, a voz de Deus falando ao seu povo. Portanto, estivemos vendo estes sinais, tanto no céu literal, como no céu espiritual, tanto no céu das estrelas e sóis e luas literais, como no mundo espiritual. No meio do cristianismo, estivemos vendo todas estas coisas. Portanto, estejamos com nossas cabeças levantadas a Deus, aos céus, a Cristo, as coisas espirituais, conscientes de que estamos vendo os sinais do fim. Não podemos negar que estamos vendo os sinais do fim. E este Evangelho do Reino será pregado para testemunho a todas as nações, ou seja, todos os gentis, e também se incluir o povo hebreu, então virá o fim. Ou seja, o sinal de que vem o fim vai ser a pregação do Evangelho do Reino. Portanto, aí estará se falando, essa mensagem do Evangelho do Reino, estará se falando do fim do tempo, do fim do século, do fim do reino gentil e ao reino do Messias, a introdução ao reino do Messias, a introdução ao milênio, o sétimo milênio, e todas estas coisas. Portanto, estejamos atentos, esperando o que Deus prometeu para os crentes em Cristo do último dia, do fim do século. Já estamos muito avançados no programa divino. Estivemos vendo todos estes sinais. E já para concluir, vemos em São Mateus capítulo 16, vieram os fariseus e os saduceus para tentar e lhe pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Mas ele respondendo lhes disse: quando anoitece, dizeis bom tempo. Dizeis bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque está rubro, vermelho, sombrio o céu. Hipócritas, que sabeis distinguir o aspecto do céu, mas os sinais dos tempos não podeis. A geração má e adúltera demanda um sinal, mas não será lhe dado um sinal, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os se foi. O sinal do profeta Jonas seria a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. E agora, os sinais
dos tempos, os sinais no céu e na terra que marcam o tempo na qual o ser humano está vivendo, o tempo profético, o tempo de Deus, apontado por Deus para o programa divino se realizar nesse tempo. O que estava prometido para aquele tempo? Pois a vinda do Messias e os sinais dos tempos estavam sendo cumpridos naquele tempo. Foi visto a estrela de Belém, que era o sinal de que o Messias tinha vindo, tinha nascido na terra, e outros sinais mais foram vistos no céu, e não apenas no céu literal, mas no céu espiritual, no meio do povo hebreu, cumprindo-se a vinda do Senhor. Estejamos atentos, estejamos preparados e com nossos olhos espirituais bem abertos para ver os sinais espirituais que está se realizando no cristianismo, estão sendo cumpridos no meio do cristianismo, e também os sinais que no meio das nações estão se cumprindo. Temos o sinal da figueira. Lhes diz também outra parábola, e começou a falar da figueira, e a figueira tipifica Israel. As demais árvores, pois, as demais nações. Israel sendo estabelecida como uma nação livre e soberana, e outras nações também sendo estabelecidas como nações livres e soberanas. Estes são sinais no mundo, no reino dos gentios e também no meio do povo hebreu, coisas que aconteceriam nesse tempo no qual nós vivemos. Para mim tem sido um privilégio e grande bênção estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho dos sinais do fim. Sinais no sol, na lua e nas estrelas, marcando o tempo, ou seja, marcando o tempo do fim. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês, e deixo novamente com vocês o missionário Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar a nossa parte nessa ocasião. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde, continue tendo uma tarde feliz, e nos veremos na próxima atividade, que será em Mapachapa. Que horas? Às 6 da tarde, com a ajuda de Deus. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.